vamos começar a minha live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? E se por um acaso você não me conhece ou nunca me assistiu aqui nas minhas redes sociais, eu sou Lena Vilela e eu faço um trabalho, não é, aqui com sexualidade, onde eu ensino as mães a fazerem com que os seus filhos queiram conversar com elas sobre sexualidade. Então, esse é o meu propósito aqui, é fazer com que vocês consigam conversar com seus filhos e eles queiram ter essa conversa com vocês, não é? E na live de hoje, então, a gente vai começar recapitulando, né? Vou fazer, na verdade, aqui um aquecimento, mas está aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Cá, muito obrigada aí pelo elogio ao meu trabalho, não é? De fato, é um trabalho que eu me dedico bastante e faço de tudo para poder estar aqui e ajudar a vocês nesse momento. E esse tema, né, interesse sexual na puberdade, eu trouxe a semana passada porque é imprescindível, né, que a gente que tem filhos que estão entrando na puberdade, que a gente fique ligada e que a gente conheça e que saiba que interesses sexuais podem acontecer nesse período. Porque muitas vezes a gente, por olhar para a carinha deles e até mesmo pela própria referência, e a gente de uma certa forma costuma fazer, né, esse tipo de análise do que os nossos filhos pensam a partir do que você imagina que você pensava naquela época. Porque muitas vezes a gente estava vivendo com tanto interesse quanto os nossos filhos, mas a gente acaba esquecendo como é que era, já tem um tempinho, não é? Então a gente não sabe muito bem como é que foi que a gente viveu esse momento da nossa puberdade. E isso faz com que a gente faça uma comparação até desigual entre a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Então a gente saber, a gente estudar, a gente buscar conhecimento, né, sobre os interesses sexuais dos nossos filhos, das nossas filhas. E aí eu pergunto aí para vocês, quem de vocês já vivenciou uma situação em que seu filho ou a sua filha demonstrou algum tipo de interesse sexual? Vamos conversar aqui tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube e o Facebook também. Nós estamos aqui simultâneo nos 3 canais, né, conversando com vocês. Então, se você tem se o seu filho ou a sua filha manifestou algum tipo, né, de interesse nesse sentido, coloca aí nos comentários para a gente ir comentando, né? E enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, eu vou trazendo aqui, né, outras questões que eu trouxe nessa live da semana passada, que uma delas foi exatamente essa, né, a necessidade da gente conhecer o desenvolvimento dos nossos filhos na puberdade, para a gente poder saber o que me espera, o que meus filhos vão ter interesse, não é? Eles vão querer assistir pornografia, eles vão querer, sabe, ter interesse em namorar, em ficar, em querer beijar, em querer aprender a beijar, né? Outro dia, inclusive, eu fiz uma live aqui sobre isso. Como ensinar o seu filho a beijar. Porque é um interesse que pode acontecer nesse momento da vida deles, não é? E que a gente precisa estar preparada para lidar com essa situação. A gente precisa estar preparada para ouvir os nossos filhos e poder atender. Claro, a gente não precisa saber de tudo na vida, mas a gente tem que ter um conhecimento para pelo menos acolher, não é, essa experiência ou esse momento que o nosso filho que está entrando na puberdade, ele está vivendo. Então, esses interesses, eles vão acontecer, e quanto mais a gente sabe o que esperar, mais fácil fica para a gente, né, conversar com os nossos filhos, porque a gente vai conseguir como é que eu diria, ter tempo, né, para a gente poder digerir aquilo que está acontecendo, ou seja, a gente olhar para aquela situação, olhar para ela, ver o que eu espero que o meu filho, como é que eu espero que o meu filho se comporte diante desse interesse? Por exemplo, com relação à masturbação. Como é que eu gostaria que o meu filho lidasse com a masturbação? Então, você pode imaginar isso, pensar,
né? Já ter mais ou menos dentro de você aquilo que você imagina que ele vai precisar, porque você sabe o momento que ele está passando, então você consegue fazer um diagnóstico do que é que pode interessar para o seu filho saber nesse momento sobre essa situação que ele está vivendo. E com isso, você despertar o interesse dele em querer conversar com você. E mais, sem que você fique constrangida, nem que você fique apreensiva, porque você já fez. Lembra que eu contei uma vez, né, aqui, no desenvolvimento psicossexual dos nossos filhos, né, dos nossos filhos, não, do ser humano, né? Eu contei que tem um momento que a gente chamou de momento da paixão platônica, e que nessa paixão platônica a gente pensa as coisas, a gente imagina a gente namorando com aquela pessoa, o que a gente vai falar, como é que a gente vai se portar, o que a gente vai dizer. E esse treino mental ajuda a gente, mesmo que na hora a gente não faça nada daquilo que a gente imaginou. Esse treino mental é que ajuda a gente a ir desenvolvendo a nossa capacidade de conseguir se relacionar com o outro. A mesma coisa vai acontecer com você e seu filho. Então, se você pega de surpresa, é muito mais difícil, não é? Porque você não teve tempo de se imaginar, de pensar, de saber quais são os meus valores em relação a isso. O que eu gostaria que meu filho respeitasse? O que eu não gostaria que meu filho fizesse? O que eu gostaria que ele desenvolvesse, né, em termos da sua responsabilidade e da sua capacidade, né, para viver a sua sexualidade. Então, se você sabe antes, você tem esse tempo para você fazer esse treino mental. Agora, se você não sabe, se você é pega de surpresa, né, como a história que eu contei a semana passada, de uma mãe que pegou a filha assistindo pornografia, você vai ter a mesma reação que essa mãe, né? Provavelmente. Vai ficar, né, ali angustiada, vai ficar apreensiva e vai chegar abordando de uma forma que pode não ser uma forma mais adequada, né? Boa noite, Anne. Sejam todas bem-vindas, gente, porque não dá para ir cumprimentando todo mundo, senão a gente não sai do lugar, né? Mas essa é uma live, como eu falei para vocês, de perguntas. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, para vocês me perguntarem sobre o que se passou na semana passada, né? Com a live de interesse sexual, que a gente conversou na semana passada, de interesse sexual na puberdade. E hoje, então, eu estou fazendo aqui uma leve recapitulação daquilo que a gente conversou, né? Para que a gente possa, como é que eu diria, ir se aquecendo para vocês fazerem perguntas, né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Então, na hora que vocês quiserem, pode colocar a sua pergunta aí nos nossos comentários e eu estou aqui à disposição de vocês para responder a todas elas, tá bom? A todas que eu consegui, né? Consegui responder para vocês, mas eu creio que sim. Vamos lá, a gente vai junto, pensando e raciocinando como a gente deve fazer com os nossos filhos, não é? Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem esse interesse, esse saber, né? Então, isso ajuda a gente a pensar, e a gente pensando, a gente tem argumentos muito mais adequados e com isso facilita a conversa entre você e seus filhos. Por isso que eu trago toda quinta-feira aqui temas ligados à sexualidade exatamente para poder a gente se desenvolver, né, nessa temática e ajudar com que vocês consigam, né, ter essa conversa com seus filhos. Então, vamos dando outra coisa. Então, se vocês quiserem perguntar, gente, pode ir fazendo, colocando as suas perguntas. Hoje eu pergunto para a Lena. Vai colocando as suas perguntas, que me deixa muito feliz quando vocês perguntam, fazem alguma pergunta aí em relação à sexualidade dos seus filhos. Até agora ninguém colocou, nenhum filho, pelo visto, o filho de ninguém ainda manifestou algum interesse sexual.
Então, se o seu filho já teve algum tipo, já mostrou para você algum tipo de interesse, e aí que eu estou falando de interesse sexual, não é só o interesse sexual em termos de sexo propriamente dito. Não estou falando só de masturbação, nem só de pornografia, nem só, mas também, né, estou falando de beijo, de carinho, não é, de se interessar por uma pessoa, não é, de se interessar pelo corpo dele, pelas sensações que estão acontecendo, de se interessar pelas mudanças que estão acontecendo no corpo dele ou no corpo dela. Então, qualquer uma dessas situações que o seu filho ou a sua filha está vivendo, né, nessa entrada na puberdade, pode colocar aqui, me coloca aqui para eu saber o que é que vocês estão vivenciando nesse momento com seus filhos. Alguma coisa ligada aos interesses dele nesse sentido de redes sociais, de pornografia ou de qualquer coisa que vocês tenham observado que é um interesse sexual, não é? É normal os adolescentes terem o costume de terem muitos ficas em um curto período de tempo? Oi, Tati. Tati, que bom, né, que existe essa possibilidade de treino do ficar. E os adolescentes, eles ficam mesmo, né? E ficar com um, ficar com o outro, essa é a proposta do ficar. O ficar, ele tem exatamente como é que diz? Essa intenção de você não ter um compromisso, de você foi naquela festa, achou aquela pessoa que era atraente e aí você quis ficar com aquela pessoa, ficou, trocou uns beijinhos, trocou uns carinhos e, sabe, a conversa da pessoa não te agradou, a pessoa não beijou do jeito que, sabe, que você gostou, teve um comportamento que não... Enfim, qualquer coisa que faz com que você não queira mais, ou seja, que você tenha se decepcionado ou que perdeu o interesse, né? Então, a tendência é você ir, como é que diz, buscar se interessar por outra pessoa. Então, é natural que nessa idade da adolescência, e não só, viu, na idade da adolescência não, porque eu vejo muitas pessoas adultas também ficando com vários, né? Fica um dia com um, depois fica com outro, tudo depende, né? Dos objetivos e da proposta que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E na adolescência, o objetivo é um objetivo de experimentação, é um objetivo de descoberta ainda, é um objetivo de, sabe, ainda está ali naquela brincadeira, não tem interesse ainda de um relacionamento sério. Eles querem experimentar. Então, é natural que o seu filho e a sua filha tenham sim, que os meninos na adolescência tenham sim esse propósito. Agora, obviamente que isso está ligado também aos valores que cada um traz, né? A forma como cada um foi educado e aquilo que eles também, juntamente com esse interesse, levam em consideração. Então, por conta disso, você vai encontrar pessoas que são mais liberais e que se soltam mais nesse sentido, e tem outras que não, que já são mais contidas, que, sabe, já levam em consideração essa questão do relacionamento. Então, depende muito, né, de como essa pessoa está sendo educada. Minha filha, 13 anos, comenta que gosta de um garoto. Acho legal que ela conta. Ai, é bom demais, Anny. É muito bom porque, sabe, se ela está te contando, é porque ela confia em você. Se ela está te contando, é porque, sabe, ela encontrou aí com você esse elo para vocês conversarem. E isso é uma coisa muito legal, porque se você junto com ela consegue ir orientando, né? Como, por exemplo, terça-feira passada, eu tive uma live com o Luiz Amadeu Bragante, que é um psicólogo especialista em adolescentes, e ele então estava trazendo, né, o quanto que a gente pode ganhar com a adolescência dos nossos filhos se a gente tem essa possibilidade aí que você tem, que é de estar junto da sua filha, de acompanhá-la, né, de poder passar para ela as suas experiências, de ouvi-la, né, saber o que é que ela está pensando, como é que ela está vivendo isso, como é que ela está como é que diz? Como é que ela está sentindo
esse gostar, né, de outra pessoa. Porque isso é sinal de um processo de crescimento muito gostoso. E se a gente pode estar junto, não recriminando, né, como o Luiz Amadeu colocou nessa live, a gente não tem o papel de ditar como é que eles vão se comportar, mas sim da gente, sabe, dar um suporte para eles, da gente ser, ele até usou um termo que agora não me vem à memória, mas da gente ser uma espécie, sabe, de mentor e não de cobrador, né? Porque se você começa a cobrar e querer que ela se comporte exatamente daquele jeito, fazendo aquilo, vai ser difícil, porque a gente não decide pelos nossos filhos e as nossas filhas, mas poder estar junto dela para poder orientá-la, né? Isso é muito legal, muito bom mesmo. Gostaria de saber sobre os malefícios e benefícios do adolescente assistir e ver pornografia. Bom, a pornografia, Ivete, como é que eu diria? São cenas, não é, eróticas que são criadas exatamente para estimular a pessoa adulta e na sua vida sexual, né, para atrair as pessoas, para estimular as pessoas para a sua vida sexual. E, portanto, o que é que eles fazem? Eles utilizam cenas que sejam diferentes daquelas cenas que estão ali na rotina de qualquer casal. Então, em geral, os filmes pornográficos, eles vêm cheios de cenas que são muito difíceis de um adolescente poder fazer um filtro e entender que aquilo dali são imagens que são trabalhadas e que são executadas com esse objetivo. Então, durante a adolescência, ele ainda está fazendo o seu desenvolvimento cognitivo. E por estar fazendo o seu desenvolvimento cognitivo, ele ainda tem dificuldade de fazer uma análise crítica e saber entender, né, o que é aquilo que está acontecendo. Principalmente quando eles têm 10, 11, 12 anos, que muitos deles ainda nem sabem direito o que é sexo. E aí, para eles, aquela cena pode parecer uma cena que seja uma cena de violência e não uma cena de, como é que eu diria, de carinho, de amor, de desejo, né? Então, isso pode confundir o seu menino ou a sua menina com relação ao que acontece no sexo, né? E pode trazer uma impressão negativa do que seja um ato sexual. Os benefícios da pornografia é para os adultos, não é para os adolescentes. Para os adolescentes só confunde. Para os adolescentes só faz com que eles usem uma referência que, por não terem esse senso crítico, essa referência atrapalhe no seu desenvolvimento. Um outro malefício também que a pornografia pode trazer é que essa pornografia pode, obviamente, muitas vezes, levar esse garoto ou essa garota a cada vez buscar cada vez mais cenas eróticas que sejam mais distintas, né? Mais diferentes, mais diferenciadas, que provoque uma excitação cada vez maior. E ela tem, sabe, ela aciona mais ou menos parecido com a coisa da droga e vai fazendo com que o seu filho ou a sua filha, eles busquem cada vez mais, e isso pode levar a afetar o próprio desempenho sexual desse garoto ou dessa garota, porque isso pode levar a um sentimento nos meninos, né, a ponto de afetar, inclusive, e provocar uma disfunção erétil, e nas meninas como é que diz? Dela não encontrar, né? Tem como referência uma história que ela vê nos filmes pornográficos e ela não encontrar na sua realidade algo que corresponda àquela referência, inadequada, né, para aquele momento que ela está vivendo. Então, a pornografia não é uma coisa que tenha sido criada ou feita para os adolescentes, mas sim para os adultos que são capazes de filtrar, de ver o que lhe interessa, né? Tem adultos que curtem, que isso provoca neles uma excitação, que faz com que eles vivam algumas fantasias através da pornografia, mas nada mais do que isso. Agora, é importante que a gente converse com os nossos filhos
sobre essa questão da pornografia. Então, a gente sabendo que esse interesse vai acontecer, por quê? Porque mesmo ele sendo um adolescente, ou talvez principalmente porque ele é um adolescente ou ela é um adolescente, ver cenas eróticas, ver cenas de sexo, vai despertar como é que diz? Vai despertar esse interesse, vai despertar a atenção deles. E eles vão querer assistir. O que a gente precisa é prepará-los, né? E conversar com eles sobre o que é que eles estão assistindo e por que que eles estão assistindo, né? Para que eles aprendam a tomar essa consciência e, de fato, não venham buscar, entendam, né, o quanto que isso pode ser nocivo para a vida deles e eles não venham buscar ficar assistindo esse tipo de programa que não é para a idade deles, né? Por exemplo, muitas vezes garotos não são julgados por ficarem com várias pessoas em uma noite. Mas já as garotas... Ah, aqui... Nossa! Eu misturei. Eu acho que eu misturei aqui as... Ah, tá. Aqui é dando continuidade à pergunta anterior, né, do ficar, como dizendo que as meninas... Ela tem uma filha de 16 anos, como posso instruir para lidar com as críticas sociais? Porque, por exemplo, muitas vezes garotos não são julgados por ficarem com várias pessoas numa noite, mas garotas sim. Sim, é isso que a gente tem que fazer mesmo, não é? É preparar nossas filhas para lidar com esses julgamentos, não é? Então, a gente precisa conversar. Como é que ela se sente diante disso? O que é que está acontecendo? Não é? E ver sempre dentro dessa nossa conversa, não é? Tem a Chimamanda, ela utiliza um questionamento, né, que eu achei fantástico da gente fazer com as nossas filhas, para a gente refletir. Essa é uma situação que vale para menino e para as meninas ou só vale para os meninos? Então, se isso está dizendo que só vale para os meninos, tem alguma coisa errada nesse tipo de situação. Então, as garotas ficarem, os meninos ficarem, isso daí é uma coisa para ambos os sexos. Aliás, o ficar foi uma revolução feminina, na verdade, não é? Porque antes as meninas não ficavam, os meninos até ficavam, mas as meninas não ficavam. E as meninas passaram, então, a perceber que elas sim, elas também podem ficar. E esse ficar, né, trouxe para a garota a possibilidade de que ela pode experimentar estar com um garoto, né, conversar com ele, trocar beijos, trocar um certo carinho e fazer esse experimento, mesmo que não esteja apaixonada nem morrendo de amores por ele. Então, é uma forma dela se desenvolver no seu papel sexual. Então, o que a gente precisa é mostrar para as nossas filhas o que é cada coisa dessa. Então, quando você conscientiza a sua filha sobre o porquê, trazer na história, de onde vem essa história de que os meninos podem e as meninas não podem? Né? Por quê? Questiona com ela, pensa junto com ela. Filha, vamos pensar junto aqui. Por que dizem isso? Não é? Como é que você fica? Como é que você se sente? Então, são questões que a gente faz e ouve as nossas filhas que podem nos ajudar a desenvolver nela esse senso crítico, né? E mais, né? Fortalecê-la para poder lidar com aquilo que ela escolheu, com aquilo que ela, naquele momento, achou que era conveniente, né? E poder trocar com você para que você possa orientá-la, né? Minha sobrinha se diz gênero fluido. Estou muito confusa. Esse conhecimento sobre gênero é um conhecimento que é mesmo um conhecimento bem complexo, né? Que eu já fiz uma live aqui com vocês sobre gênero, né? Mas isso sua sobrinha só te mostra, né? Que ela está ligada nos interesses sexuais. E se ela se diz de gênero fluido, é porque ela está se percebendo, né? Se percebendo como mulher, se percebendo no que ela tem como mulher que ela não se identifica,
não é? E que, de uma certa forma, a sociedade esperava que ela fosse de outro jeito. Então, esse gênero fluido é que eles colocam que você se sente uma pessoa, não é? Que você não corresponde a todas essas expectativas daquilo que disseram que é ser mulher. Então, tem horas que você quer estar como mulher, tem horas que você quer estar como um homem, então você fica, como é que diz? Você fica navegando, né, de um lado, não é bem navegando, mas você não se sente presa a nenhuma das duas características de gênero de uma forma tão tradicional. Não é? Então, ela é fluido e ela consegue lidar com o que está acontecendo nesse momento. Então, as pessoas nesse momento, principalmente da geração dela, são meninos e meninas que estão cada vez mais tomando conhecimento sobre o que é gênero, não é? Como que as pessoas se sentem e dando nomes, né, para cada uma das situações que estão acontecendo. Então, é daí por que é tão importante que a gente tenha esse conhecimento também, para que a gente possa conversar com a nossa filha, sobrinha, quando ela vem com isso. Porque a primeira questão a gente volta para ela, o que é o gênero fluido, e você, com o seu conhecimento, vai poder indo questioná-la e até ajudá-la, para ela ver mesmo, e será que isso é fluido mesmo? Né? O que tem aqui, né, nesse comportamento que de fato ela encara como sendo um gênero fluido? Não é? E de repente pode até ser que o que ela está vendo como gênero fluido talvez não seja o gênero fluido, se você tiver conhecimento para poder fazer essa troca com a sua filha ou com a sua sobrinha. Se você não tem esse conhecimento, essa conversa não flui, essa conversa acaba ficando, sabe, vai minguar, ou então a gente vai querer botar regras e as regras não vão acontecer, né? Ou seja, a gente sabe que as regras são coisas que a gente coloca e que tem duração muito curta, principalmente, né, no momento que a gente está perto. Aí depois que a gente sai, não necessariamente eles dão continuidade. Hoje em dia, muitos dos jovens de serem bi, parece que tudo pede, parece que tudo pode, que tudo é muito normal nessa geração. Veja, na adolescência, a gente tem mesmo essa tendência de achar que a gente pode tudo, não é? A gente até chama daí do período da adolescência, onde você tem, não é, essa capacidade de achar que você é imbatível, não é? E que você pode fazer o que você quiser e bem entender, não é? Ou seja, a onipotência da adolescência, não é? E essa onipotência, ela vem exatamente do quê? De uma estrada que seu filho ou a sua filha percorreu, que ainda foi muito curta, e de um momento de desenvolvimento cerebral que está começando a abrir para o mundo, para ele viver experiências, adquirir conhecimentos e poder ter, né, chegar aí a uma definição. E uma coisa é certa, eles estão indo buscar conhecimentos, eles estão indo querer saber o que é principalmente, né, as orientações afetivas sexuais e as colocações de gênero. Então, essa não é mais uma conversa escondida, que a gente antigamente nem sabia que isso existia, a gente só sabia que existia homem e mulher, a gente só sabia que, sabe, homem tinha que casar com mulher. Claro, depois a gente até passou a saber que existia o homossexual, o bissexual, mas isso era tudo muito, sabe, muito escondido. Hoje não é mais tão escondido. Hoje a gente tem essa possibilidade e essa felicidade de poder, né, ter abertura para conversar sobre todas as formas que a gente pode ser, né, sexualmente. Agora, é óbvio que por essa pouca estrada, né, como eu estava dizendo agora há pouco, por essa pouca estrada, por esse tempo, né, que eles estão vindo, que é ainda um momento de construção, eles precisam muito da gente, eles precisam muito que os pais estejam próximos para esclarecer. E se você tem conhecimento sobre o que é a bissexualidade, então você vai poder trocar com a sua filha ou com o seu filho,
né, esse conhecimento, para inclusive ajudá-lo a ver qual que é a sua identificação. Se de fato ele é mesmo ou ela é mesmo bissexual. Né? Então, hoje, como há uma permissividade maior, no sentido de que os jovens são muito mais livres para viverem as suas experiências, então é comum que eles se sintam bissexuais, porque eles se sentem livres para experimentar. O que não quer dizer que essa experimentação se tornará a definição do que de fato interessa a esse menino ou a esse menino, que de fato quem de fato é a pessoa que ele vai se sentir feliz, se sentir, sabe, gratificado com a sua presença. Se é o homem, se é a mulher, ou se é mesmo com os dois. Agora, esse momento da adolescência, como eu falei há pouco, é um momento de experimentações. E por ser um momento de experimentações, eles se sentem mais livres e se eles topam experimentar tanto meninas quanto meninos, eles acabam se colocando, né, dentro dessa nomenclatura que é da bissexualidade. Então, é importante que a gente tenha, né, conhecimento sobre a bissexualidade para que essa conversa possa acontecer de uma forma rica, né, que você consiga, de fato, saber o que você está sentindo, como que você é, e você, com o seu conhecimento, ajudá-los a entender o que está acontecendo com eles ou com ela. E se de fato a pessoa se sente desse jeito e precisa de suporte, é importante que a gente esteja preparada para conseguir dar esse suporte. Porque, como disse o Luiz Amadeu na live passada, é muito fácil a gente acolher um filho que corresponde a todas as nossas expectativas. Agora, quando a gente tem um filho ou uma filha que não corresponde a todas as expectativas sociais, né, que não é nem só as nossas expectativas, mas as expectativas sociais, é aí que eles mais precisam da gente. Então, os nossos filhos estão, de uma certa forma, sinalizando o quanto eles estão precisando da gente, uma vez que essa definição dada por eles de que são bissexuais é cada vez mais constante. E aí coloca no Instagram, que é uma coisa, né, que também tem sido feito. E isso até me remete a uma, não sei se eu vou inclusive, nas minhas lives, Lena Convida, eu vou ver se eu trago um colega meu que é especialista, né, nesse assunto, porque uma coisa que também me leva a questionar esse fato, não é? Porque não é só uma coisa de sentir, é uma coisa também de divulgar. E essa necessidade que eles estão tendo de divulgar nas redes sociais o que são, não é? É que também me pergunta até que ponto, não é? Isso também não é uma forma de se incluir em grupos que eles estão ali vivenciando nesse momento. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa estar com esse conhecimento para poder saber em detalhes por quê, né? Por que colocou na rede social? O que se importa, né? Então, fica ligada com esse comportamento para que você possa ajudá-la ou ajudá-lo, né? A se perceber melhor. E a não ficar se expondo, né? Porque a gente não precisa ficar se expondo, não é? Tem coisas que a gente precisa ter uma certa medida. E é isso que você como mãe, ou você como tia, ou você como madrinha, enfim, vocês podem, né, se eles têm confiança, se eles chegam para vocês para conversar, vocês podem, nesse momento, ajudá-los, né? Orientá-los. O que me preocupa é que ela tem 12 anos, não soube me explicar, não sei o que é o W. É comum, principalmente nessa idade dos 12 anos. Explicar, postou no Instagram, explicar porque postou no Instagram. Às vezes eles não sabem mesmo. É por isso que a gente precisa estar perto, né? Porque às vezes eles não... Mas quando a gente pergunta, eles param para pensar. Poxa, por quê? Então vamos pensar junto. Então se ela não está conseguindo dizer, então vamos pensar junto. Né? A gente posta as coisas no Instagram com que objetivo?
Então, você vai puxando, né, essa conversa com ela para ajudá-la a perceber e entender o que é que está acontecendo com ela nesse momento. Oi, Gasparina. Parece que eles precisam se rotular, né? É isso que eu acabei de colocar para vocês. Um psicólogo me disse que somente por volta dos 18 anos é que realmente... somente por volta dos 18 anos é que poderão compreender o que realmente são. Você concorda? Bom, eu acho que não é bem por volta dos 18 anos, mas também aos 12 é um momento que elas estão vivendo ali uma situação no seu preparo, né, para a sua autonomia, no aprender a ser mulher, no aprender a ser homem, que vive situações que podem confundir os sentimentos que eles têm por uma pessoa com um sentimento amoroso ou de um interesse afetivo e sexual. Então, esse momento dos 12 anos é um momento em que eles ainda não têm essa capacidade crítica já desenvolvida, né? E a capacidade do cérebro de fazer esses filtros. Por isso que é importante que vocês estejam do lado para ajudá-los a fazer isso. Aos 18, ele já tem clareza quem é, né? De fato, aos 18 anos, ele não tem mais dúvida nenhuma, né? Ou ela não tem mais dúvida nenhuma de quem é que de fato desperta em mim o meu interesse sexual. Mas isso pode acontecer também aos 15, aos 14, né? Que são momentos aonde, quando você percebe que eles estão querendo namorar, não é só ficar, mas é também querendo namorar. Nesse querer namorar, existe aí já uma clareza maior sobre quem é que desperta o meu desejo sexual, quem é que desperta o meu interesse sexual. Então, nesse momento, eles já começam a ter clareza sobre quem eles são, né? Ou quem que não que eles são, né? Mas quem que desperta o interesse sexual na vida deles, né? A minha já tem 18 e é extremamente influenciável, infelizmente. Precisa estar mais perto dela, viu, Luciana? Mais perto, não no sentido de você super protegê-la, mas de você deixá-la tomar decisões, de você treiná-la para, sabe, de ouvir o que ela pensa e exercitá-la para ela, sabe, saber o que ela quer. Porque isso é muito comum quando a gente super protege muito as nossas filhas. Então, quando a gente super protege demais, o que vai acontecer é que elas ficam fragilizadas, elas não sabem o que querem. Então, elas acabam sendo mais influenciadas do que aquelas que a gente deixou escolher, aquelas que a gente, sabe, permitiu conversar com a gente, trocar ideias, não é? Ouvir, né? Ver que aquilo que ela está dizendo é uma coisa importante, sabe? Da sua filha se sentir segura em conversar com você e ela poder experimentar situações da cabeça dela, daquilo que ela está imaginando, obviamente com o seu, sabe, o seu suporte, o seu cuidado para ela não cair. Agora, se você não prepara sua filha para isso, ela não sabe o que ela quer, ela sabe o que você quer, mas o que ela quer, ela não sabe. E esse não saber, ela não sabe porque ela não está treinada para identificar o que é que eu quero, o que é que eu gosto, que restaurante que eu quero ir, que comida que eu gosto de comer, que tipo de garoto que me atrai. Então ela acaba indo pela cabeça dos outros, porque ela nunca pôde parar para fazer esse exercício com ela mesma. Então é hora de você fazer esse exercício com a sua filha, de começar a treiná-la para tomar decisões. Comece com decisões mais simples, mas essas tomadas de decisões é que vai fortalecer a sua filha e fazer com que ela aprenda a perceber o que é que ela gosta. Então, se ela não está conseguindo, se ela está sendo influenciada, é porque é influenciável, né? Como você falou, porque influenciada a gente sempre vai ser influenciado por outro, mas a gente tomar uma decisão com clareza, não é? Uma decisão, fazer escolhas
sabendo, sabe, não, deixa eu me permitir sentir isso e fazer essa escolha. E outra, arcar com as consequências dessa escolha. Né? Então, isso é muito importante que a gente faça esse treino com os nossos filhos. Senão ela vai passar o resto da vida insegura. Né? Os outros é quem vão decidir por ela e não ela que vai decidir por ela mesma. Lina, boa noite. Existem alguns sinais na entrada da puberdade que indica que o adolescente não está se identificando com o seu gênero? Sim, o gênero, essa identificação com o gênero, ela é muito mais cedo do que a identificação da orientação afetiva e sexual. Né? A identificação de gênero você já vê desde criança. Então você vai ver, sabe, desde ali por volta dos 3, 4 anos de idade, 5, né, aos 10, com muita clareza, você vai ver que aquela criança, ela não quer se vestir, é um menino, não quer se vestir como menino, quer se vestir como menina, ele não quer, como é que diz, fazer determinadas coisas que estão dizendo que é do gênero dele e que estão dizendo que é do gênero dele, ele quer outras coisas que não são daquele gênero que é biológico que ele nasceu. Ele não, e mais, não é só uma questão de querer fazer ou de querer brincar. Então se meu filho quer brincar de boneca, significa que ele não se identifica como homem? Não, não é isso. Não é o querer fazer, mas é o sentir. Não é? Ele não se sente como homem, ele se sente como mulher. E por volta dos 10 anos ele já tem clareza absoluta sobre isso. Então, o gênero é mais fácil de a gente identificar, porque isso não depende de um interesse sexual. A orientação sexual, ela acontece mais, essa clareza se torna maior na adolescência, porque ela depende desse interesse, dessa intenção sexual. E o gênero não tem essa intenção sexual. É o como você se sente, como homem ou como mulher. Então, você nasceu do sexo biológico feminino e você se sente uma mulher, então você está identificada com o seu gênero. Agora, não me sinto identificada com o meu gênero, aí vamos saber o porquê e como ajudar a essa pessoa que não está se identificando. Ou no que desse gênero que ele não está se identificando. Vamos ver. Bom, aqui não tem mais perguntas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta... Então, na adolescência, é mais difícil uma disforia de gênero. Dela acontecer na adolescência. Em geral, ela já vem acontecendo desde a infância. Tá? Em geral, já vem acontecendo desde a infância. Na adolescência... é só mais uma questão mesmo de confirmação, porque ou às vezes ela pode até ter acontecido, na infância ele não conseguia se colocar, e agora na adolescência com os hormônios e o desenvolvimento das características sexuais secundárias, isso vai fazer com que ele tenha ou ela tenha que tomar decisões, né? Porque o corpo agora, porque na infância o corpo não incomodava tanto, então podia até ser que ele não se identificasse, mas isso não incomodava tanto. E quando chega agora na adolescência, isso passa a incomodar mais, porque afinal de contas o formato do corpo agora acompanha aquele gênero, né, que se diz ser o gênero dele. Então, nesse sentido, fica muito mais nítido e esse fato pode incomodá-lo muito mais. Então, gente, a gente conversou aqui sobre alguns interesses, né, sexuais. Que legal que vocês trouxeram aí bastante interesses sexuais. Isso é uma coisa muito boa, né, da gente ter essa consciência e poder ajudar os nossos filhos, né, a entender esses interesses que estão acontecendo. Então, é muito legal ver aqui vocês se colocando e a gente poder conversar sobre isso. Como conduzir um adolescente que demonstra não ter maturidade para uma relação sexual, porém já mostra interesse? Esse também é um outro tema, um outro interesse que também é bem importante a gente estar junto. Porque se ela não demonstra ter maturidade, depende, né, de quem está avaliando essa maturidade e no que você está, né, se baseando para dizer que ela tem ou não maturidade.
Então, se você não conversar com ela para saber o que ela pensa a respeito dessa primeira relação sexual, se você não listar, né, o que você coloca como maturidade e questiona e trabalha com ela, o que envolve uma relação sexual, ela provavelmente vai poder fazer uma escolha menos assertiva. Mas se ela tem a oportunidade de entender o que é sexo, poder conversar com uma mãe que sabe o que é sexo, tudo o que vai acontecer, quais são as consequências, e você poder, nessa conversa, né, orientá-la no sentido de começar mesmo, perguntando para ela o que é que ela espera do sexo. Primeiro, teve um dia que até que eu coloquei aqui, pergunta para tuas filhas, quando é que ela acha que, sabe, seria legal ela ter essa primeira vez? Se ela disser que é agora, então você precisa estar preparada para lidar com isso agora. Não que você vai passar a mão na cabeça dela e dizer, ai, que legal, filha. Não, não é isso. Mas você vai questioná-la, você vai ter uma conversa para que você saiba o que a tua filha está pensando sobre essa primeira vez e como que você, e que tipo de orientação, né? Você conseguir fazer esse diagnóstico do que ela precisa saber e você então poder passar para ela esses ensinamentos. É isso que vai fortalecê-la e fazer com que ela tome uma decisão sabendo aonde é que ela está pisando. Então, se a gente nega achando que não falando ela não vai querer fazer, a gente está muito enganada. O que vai ajudar a nossa menina ou o nosso menino a tomar uma decisão mais assertiva em relação ao sexo é exatamente ele saber o que é sexo, né? O que responsabilidades eu tenho que ter, que conhecimentos eu preciso ter, o que acontece com o corpo no sexo. Eu estou pronta para viver isso? Né? Eu sei me responsabilizar por todas essas situações que um sexo pode levar a gente a viver? Eu estou pronta para ter essa troca com o outro? Então, são questionamentos, né? Inclusive, eu acho que eu tenho uma live que eu fiz, ou não, no Papo Firme, aliás, no Papo Firme, no curso que eu faço para mães, tem um exercício, né? Eu tenho uma aula sobre a primeira vez e eu tenho um exercício que eu distribuo com as mães, que é um exercício exatamente para a gente ter essa conversa de como preparar as nossas filhas. Porque é um exercício que você vai trazer um tipo de argumento e de abordagem, né, que vai fazer com que a sua filha consiga conversar com você. Então, isso é uma coisa bem legal, tá? Meu filho tem 10 anos, chegou da escola aí. Mãe, o que é sexo? Travei. Como posso começar? Aí é uma delícia quando eles fazem essas perguntas, né? Eu sei que a gente trava. Por quê? Porque a gente foi pega de calças curtas, a gente não se preparou para responder, né? O que é sexo? E quando você trava, aí o que acontece? Ele percebe que você travou. E aí amanhã você chega aqui na minha rede social e fala assim, eu queria tanto conversar com meu filho sobre sexo, mas ele não quer conversar comigo, ele fica desconversando. O que será que aconteceu? Aconteceu que um dia, quando ele perguntou o que era sexo, você travou. E aí a conversa entre vocês também trava junto, não é? Então, primeiro, é importante você destravar isso, não é? É chegar para o teu filho e dizer, filho, desculpa, naquela hora a mamãe, né, ficou um pouquinho sem resposta, mas é que você fez uma pergunta que pegou a mamãe aqui de surpresa, mas tudo bem a gente conversar agora? E aí você explica para ele, né, o que é sexo, tá? Dentro dos seus valores, dentro do jeito que você acha que ele entende e lhe dou uma dica ainda melhor. Pergunta para ele, né, o que ele já sabe sobre o sexo. Porque aí, o que ele pensa que é. E isso, com certeza, vai ajudá-la a construir a resposta que você precisa para poder ter essa conversa com ele. Bom, gente, então se vocês não têm mais perguntas, a gente hoje conversou sobre esses interesses sexuais, hoje de uma forma diferente, não porque a gente precisa saber dos interesses, mas já sabendo, né, como lidar com esses interesses. E esses interesses, esses foram só alguns, né, que a gente trouxe, mas são muitos os que vão acontecer ao longo da vida dos seus filhos, das suas filhas, nessa construção da sexualidade.
E é importante que a gente, né, tenha essa tranquilidade para poder a conversa com eles fluir. E eles quererem voltar, não é, para a gente e querer ter essa conversa de volta. Né? Lena, obrigada, Lena, por esse conteúdo maravilhoso. Estou me ajudando bastante. Minha filha também assistiu um pouco comigo. Ai, que bom, Tati. Fico bem feliz. Que legal, né? Então, gente, vejo vocês na próxima terça-feira. Um beijo. Tchau.